Olá, gente. Estamos de volta aqui. Vamos para a segunda parte da aula de princípios de Arquimedes, ok? Vou mostrar para vocês agora uma simulação interessante. Você pode colocar na internet, no Google, e curtir um pouco isso, tá? O PHET, P-H-E-T, simulações. Tem física, química, biologia. Eu vou mostrar para vocês uma interessante de física, que fala de densidade, ok? E a gente pode trabalhar essa coisa do Arquimedes também. Olha só. Repara aqui. São 4 objetos que eles têm a mesma massa. Eu coloquei aqui do lado que a massa é igual, tá bom? Se esses objetos têm a mesma massa, mas o volume é diferente, isso quer dizer que eles têm densidade diferente, concorda? Aqui nós temos água. Então, dependendo de qual seja a densidade do objeto, ele vai boiar parcialmente submerso, ele vai boiar 100% submerso, ele vai para o fundo. Então, por exemplo, vamos pegar esse objeto aqui, ó, menor, que tem um menor volume. Pensa bem, densidade é massa por volume. A massa de todos é igual. Se você está pegando o cara que tem o menor volume, então ele precisa ter a maior densidade. Então, provavelmente, esse cara de 5 quilos é o cara mais denso de todos eles. O que vai acontecer com esse cara quando eu colocar ele na água? Será que ele fica ou ele vai para o fundo? Ah lá, foi para o fundo. Como já era de se esperar. Vamos ver esse verde aqui, que é um pouquinho maior do que ele. Também tem densidade maior do que 1, ele também foi para o fundo. O azul, droga, empurrei o amarelo. O amarelo, olha lá, ele ficou boiando, parcialmente submerso. E o azul, ele fica 100% submerso, olha lá, ó. Você coloca ele, dependente do lugar que você coloque, ele fica estável, fica em equilíbrio. Isso quer dizer que esse azul, ele tem a mesma densidade que o fluido. A densidade dele provavelmente é de 1 grama por centímetro cúbico. Esse amarelo, ele é mais leve, então a densidade dele é menor do que 1. E esses dois, o vermelho e o verde, têm a densidade maior do que 1. Você pode também colocar aqui, ó, objetos com volumes iguais. Olha lá, ó, todas as 4 caixinhas têm o mesmo volume. Então, por exemplo, vamos pegar a caixinha de 2 quilos. Quando eu coloco ela na água, repara que aqui está marcando 100 litros de água. Coloquei na água, olha o que aconteceu aqui. Estabilizou, passou a ser 102 litros. Ou seja, essa caixa vermelha, ela deslocou 2 litros de água. Lembra que 2 litros de água corresponde a 2 quilos. Isso quer dizer que, se ela deslocou 2 quilos de água, a força de empuxo tem que ser de 2 quilos vezes o G que vale 10, 20 newtons. Então, essa caixa aqui, ela tem um peso de 20 newtons e tem uma força de 20 newtons. A gente consegue descobrir quanto de água foi deslocado. Vamos ver essa daqui se a gente descobre, ó. Desculpa, gente. Essa aqui deslocou 4 litros de água. Quer dizer, se ela deslocou 4 litros de água, a força de empuxo é de 40 newtons nela. Ok? A gente sabe disso porque você só tem peso e empuxo atuando. Agora, se você coloca essa daqui, provavelmente ela vai para o fundo. Você vê que ela deslocou 5 litros. Eu posso dizer que a força de empuxo é exatamente de 50 newtons. Tem que tomar cuidado aqui, porque aqui eu não posso dizer que o empuxo é igual ao peso, porque tem força normal também. Então, daqui a pouco a gente vai discutir essa situação que ele está encostado no fundo. Ok? Bom, vamos voltar lá para o que que eu estava mostrando para vocês. Da nossa apresentação em PowerPoint. Nós chegamos a ver essa daqui, né? É a última que nós fizemos, tá bom? Olha a próxima. As figuras a seguir mostram 3 etapas da retirada de um bloco de granito P do fundo de uma piscina. Então tem a primeira situação, o bloco está totalmente submerso, a segunda situação ele está parcialmente submerso e a terceira ele está totalmente fora d'água. Considerando que F1, F2 e F3 são os valores das forças que mantêm o bloco em equilíbrio, a relação entre elas é expressa por
Então ele quer saber a relação entre as forças F1, F2 e F3 para manter o P em equilíbrio. Lembrando que manter em equilíbrio, você pode considerar que o sistema está parado. Equilíbrio não é só parado, equilíbrio é parado ou com MRU, mas a gente pode considerar que o sistema está parado. E aí, qual é o gabarito? O que vocês acham que é a resposta correta? Onde que nós vamos precisar fazer mais força para manter o objeto parado? 1, 2 ou 3? Com certeza na 3, né? Porque na 3 você só tem a força que você faz e o peso. Na 2, você tem um pouco da força de empuxo te ajudando, porque o corpo está parcialmente submerso. Então a força de empuxo existe, mas ela não é 100%. Ao contrário da primeira situação, que você tem o peso, tem a força que você faz e tem a força de empuxo 100%, porque o corpo está 100% submerso. Então olha só, você segurar uma pessoa fora da piscina, você vai estar fazendo uma força equivalente ao peso dela. Se você entra na piscina com ela e segura ela com ela parcialmente submersa, você vai fazer menos força, porque o empuxo vai estar atuando sobre uma parte do corpo dela, vai estar te ajudando. Agora, se você mergulhar totalmente com ela, a força que você faz é menor ainda, porque a força de empuxo está atuando em todo o corpo dela. O volume dela está todo submerso, então a força para cima vai ser maior. Confere? Então o gabarito tem que ser letra B de bola. Próxima. Questão do Enem. Puxar uma âncora de navio é relativamente fácil enquanto ela está dentro da água. Mas isso se torna mais difícil quando ela sai da água. Em relação a esse fato, a alternativa correta é. Então, ela é muito parecida com a questão que nós fizemos, né, anteriormente. Olha a letra A. A força necessária para içar a âncora dentro da água é igual à diferença entre o seu peso e o empuxo. Letra B. O empuxo da água sobre a âncora anula o seu peso. Letra C. O empuxo da água sobre a âncora é maior do que o peso. Letra D. O material da âncora torna-se menos denso ao ser colocado dentro da água. E letra E. O peso da âncora é menor quando ela se encontra dentro da água. Tem vários distratores bons aqui, gente. Vamos analisar a situação? Olha a âncora. Quais são as forças que estão atuando na âncora, gente? Peso, vertical e para baixo. A força que a pessoa faz para puxar a âncora. E a força de empuxo. Sabendo que a força que a pessoa faz ela é vertical e para cima, a força de empuxo ela é vertical e para cima, e o peso é vertical e para baixo. Vocês concordam com isso? Porque se está em equilíbrio, né? A força F mais a força de empuxo, ela tem que ser igual ao peso. Quer dizer, vamos supor que a âncora está subindo com velocidade constante. Então, as forças que estão para cima se anulam com a força que está para baixo. Se F mais E é igual a P, então quem é a força F? É o peso menos a força de empuxo que passou para o outro lado. Ok? Eu acho que isso aqui é justamente o que aparece na letra A. Olha lá, ó. A força necessária para içar a âncora dentro da água é igual à diferença entre o seu peso e o empuxo. Então, a força é a diferença entre o peso e o empuxo. Gabarito letra A. Vamos dar uma olhada nas outras? Letra B. O empuxo da água sobre a âncora anula o peso. Não, não é verdade, gente, porque ainda tem a força que você está fazendo. Só se fosse empuxo e peso só. Letra C. O empuxo da água sobre a âncora é maior do que o seu peso. Não, o empuxo não é maior do que o peso. O empuxo mais F é igual ao peso. O empuxo é menor do que o peso, com certeza. Letra D. O material da âncora torna-se menos denso ao ser colocado dentro da água. Bem errado, né, gente? Não é porque está dentro ou fora da água que a densidade do ferro muda. A densidade do ferro é a mesma, ok? E a última, o peso da âncora é menor quando ele se encontra dentro da água. Não, o peso da âncora não muda. A força que você faz para mexer, para levantar a âncora, isso muda. Então, segurar uma pessoa fora e dentro da piscina, você vai fazer mais ou menos esforço, mas o peso da pessoa não muda. Então, a letra E está errada. Beleza? Então, o gabarito é a letra A. Então, acertamos. Olha uma com cálculo aí. Um tronco de árvore de 0,8 metros cúbicos de volume flutua na água com metade de seu volume submerso. Qual é o empuxo de água sobre o tronco? Ele está te dando a densidade da água, está sendo muito bonzinho, ó. Porque aqui está em metro cúbico, aqui está em metro cúbico, então perfeito, não tem que mudar unidade nenhuma, tá bom? Então vamos fazer as continhas aí, ó. Forças que estão atuando. Peso para baixo,
impulsos para cima. Olha só, ele está flutuando na água, então eu posso considerar que a resultante é zero. Então posso escrever que a força de empuxo é igual ao peso. Como ele quer o valor da força de empuxo, eu vou lá para a equação do empuxo. Olha lá, ó. O empuxo depende de quê? Da densidade do fluido, do volume submerso e da gravidade. Qual a densidade do fluido? Ele deu 1000. Qual é o volume submerso? Toma cuidado, gente, porque ele me dá o volume do tronco 0,8, mas ele está com metade do volume submerso. Então tem que colocar 0,4. O G vale 10. Então você vai ter 1000 vezes 0,4 vezes 10, que vai dar 4.000 newtons. Legal? Gabarito letra D de dado. Bem simplesinha essa, né? Esse é um problema que caiu na provinha da PUC. Quem vai fazer PUC aí? Olha lá, o gabarito letra D. Alguns alunos desatentos vão marcar a letra E, porque se você pegar o volume e substituir por 0,8 e esquecer que é metade submerso, você vai achar exatamente 80, você vai achar 8 vezes 1000, 8.000. O gabarito que você vai marcar vai ser a letra E, então tem que tomar cuidado aí. Foi? Show de boleta. Próxima. Clássica e perigosa. Gente, eu já vi essa questão em tudo quanto é vestibular. Tem que tomar muito cuidado com ela. Olha a situação. A figura 1 mostra uma vasilha cheia de água até a borda, sobre uma balança. Então tá legal. Aqui tem uma vasilha totalmente cheia de água, com água e uma balança. Nessa situação, a balança registra um peso P1. Tá bom. O que a balança está marcando aí? Recipiente mais a água que está dentro do recipiente. Um objeto de peso P2 é colocado nessa vasilha e flutua, ficando parcialmente submerso, como mostra a figura 2. Então, olha aqui a figura 2, o fluido está aqui, e nós colocamos o objeto. Quer dizer, quando você colocou o objeto ali no recipiente, o que aconteceu? Uma massa de água vazou, uma massa de água transborda, ok? E aí é como se fosse um bloquinho de madeira. Aí o bloquinho de madeira ficou ali. Como aconteceu com o Pikachu, tá bom? Só que no Pikachu, o copo não estava cheio. Se eu tivesse colocado o copo cheinho, quando eu colocasse o Pikachu, ia vazar água. Bom, com base nessas informações, é correto afirmar que, na figura 2, a leitura da balança vai ser igual a P1, quer dizer, vai ser igual ao que era antes, vai ser igual a P1 mais P2, vai ser maior do que P1 e menor do que P1 mais P2, ou vai ser menor do que P1? Então, recapitulando, recipiente cheio até a borda. Pego um bloco de madeira e coloco lá em cima. Devagar. Solto. Um pouco da água vaza. Qual é a nova marcação da balança? Olha lá. Olha a situação. Quais são as forças que estão atuando nessa madeira? Para baixo, o peso. Para cima, o empuxo. A madeira está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, eu posso dizer que o empuxo e o peso são iguais. Quer dizer, a madeira está parada, isso quer dizer que o peso do bloco é igual à força de empuxo. Por definição, o que é mesmo empuxo, gente? Olha lá, o empuxo é o peso da água que transborda. Então veja bem, se o peso do bloco é igual ao peso da água que transbordou, qual vai ser a marcação da balança na segunda situação? A indicação antes tem que ser exatamente igual à indicação depois. Quer dizer, quando você coloca o objeto lá, o peso da água que sai é igual ao peso do objeto que você colocou. Aí você pode falar assim, ué, Sandro, mas saiu menos água do que o volume de madeira, porque o volume de madeira tem uma parte para fora. Mas não esquece que a densidade da água é maior que a densidade da madeira. Então, um volume menor de água é suficiente para ter a mesma massa que um volume maior de madeira. Por isso que uma coisa vai compensar a outra. E como é que você vai ter certeza que uma coisa compensou a outra? Usando a dinâmica do problema. Porque você tem que o peso é igual a empuxo. O que é o peso? É o peso do objeto. O que é o empuxo? É o peso da água que saiu. Então, se o peso da água que saiu é igual ao peso do objeto, então você não mudou em nada a marcação da tua balança.
Legal? Então, gabarito letra A. Ok? Lembrando que temos exercícios lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, ok? Eu botei lá 2 exercícios ou 3 da parte da manhã e para a parte da tarde. E na semana que vem, vocês vão receber o gabarito comentado e vocês vão receber também um videozinho da solução desses exercícios que eu passei, ok? Então, na aula da semana que vem, na verdade, a gente não vai ter teoria nova, porque a teoria que a gente está dando nessas 2 semanas é princípios de Arquimedes. O que a gente vai ver na semana que vem é a solução comentada dos exercícios que eu passei. Por isso que você tenta fazer, manda a solução para mim pelo Google Classroom, eu vou ver quais foram as dúvidas que vocês tiveram, e aí a gente vai poder tirar essas dúvidas, tá bom? Valeu, galera. Muito bom estar aqui batendo um pouquinho da saudade. Pena que não é ao vivo, mas daqui a pouco pode ser que a gente até se encontre ao vivo por aí, não é isso? Espero que a força esteja com vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Legal. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tenta fazer os exercícios, tá bom? São poucos. São exercícios simples? Tem alguns que são fáceis, mas eu coloquei alguns difíceis também. É importante para você trabalhar essa coisa da força que está atuando, de força resultante, você vai ter que trabalhar com a segunda lei de Newton, mas se você não conseguir, não se preocupa, porque na quarta-feira que vem, quando você abrir aqui, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, você vai estar com a solução, a gente vai fazer um vídeo com a aula comentada desses exercícios, tá bom? Valeu, gente. Muito bom estar aqui com vocês e se cuida. Beijão.